Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live das sextas-feiras pelo TV Galáctica, pelo canal da Karen Rodrigues, aos quais agradeço mais uma vez imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês e agradeço, óbvio, o precioso tempo que vocês dispensam ao estar conosco, assistindo essas lives, assistindo o trabalho geral do Dorim, da Karen, TV Galáctica e o canal da Karen. E agradeço, obviamente, por mim, pela presença, pelo carinho, pelo apoio de todos vocês. Muito obrigado mais uma vez. E vamos ao tema de hoje, que é o Vesak. O Vesak e o Festival de Vesak. Eu escolhi essa live para a data de hoje, 21 de maio, porque fica no meio do caminho, então considerei uma forma mais coerente, ou um momento mais coerente de expor o assunto. Uma vez que a data real do Vesak, ela se confunde em alguns anos, porque isso depende, obviamente, do calendário lunar. Eu vou detalhar um pouco mais à frente isso. Muito bem. O que vem a ser Vesak? Vesak é uma palavra em sânscrito que significa maio, mês de maio. E o festival de Vesak, milenar, bastante badalado, entre aspas, no Oriente, chega ao Ocidente, já de bastante tempo, em relação à comemoração da iluminação de Siddhartha, em Buda, o conhecido e famoso Buda. A iluminação de Buda, ela ocorre durante esse período, chamado Vesak, e, obviamente, o Festival de Vesak é alusivo à comemoração da iluminação de Siddhartha, que nasceu em 8 de abril do ano 500 e pouco antes de Cristo. Existe uma pequena polêmica com relação à precisão desta data. Siddhartha Gautama, onde Gautama é o nome patronímico, né? É o nome do clã, a família de Siddhartha, filho do rei Suddhodana de Kapilavastu, que era um reino existente no que hoje é o Nepal, parte do Nepal e parte do nordeste da Índia. Uma vez que, à época de Siddhartha, não existia o Nepal. O território hindu, a Índia, era um pouco maior do que é hoje, englobando parte do Tibete, englobando o que é hoje o Paquistão, englobando o que é hoje um pedacinho do Afeganistão, englobando, obviamente, o Nepal e o Butão, países recentes em relação à tradição brahmani, à tradição hindu e à tradição védica. Então, esta era a Índia no período de Siddhartha. Então, Siddhartha, como vocês podem ver nos escritos, embora a vida do Buda não seja tão familiar a nós ocidentais como deveria ser, né? Ela está escrita e descrita em vários documentos. E quando Siddhartha, insatisfeito com relação às suas frustrações quanto à vida, porque ele era, para a sua proteção, na cabeça do rei Suddhodana, confinado ao palácio, onde ele não poderia, ou melhor, ser protegido
da consciência, do conhecimento da morte, da pobreza, da miséria, da doença, do crime e de todas as mazelas humanas, ele, insatisfeito, querendo, obviamente, transcender esse processo, adentrar no conhecimento, conhecer o mundo, ele sai do palácio. E é tudo combinado a partir do rei Suddhodana para que, ao sair do palácio, ele só encontrasse maravilhas. Até que um doente, um mendigo, quase cego, veio ao largo de todo esse cortejo e Siddhartha ficou curioso, foi ter com essa pobre alma e acabou descobrindo que o mundo era muito maior, muito mais profundo do que lhe era apresentado. E Siddhartha saiu pelo mundo, ele deixou a família, existiu, obviamente, o grande chamado para ele encontrar justamente consigo mesmo, dentro do processo não somente iniciático, mas de eclosão consciencial e espiritual que lhe era devido pela sua própria natureza evolutiva. E dentro desse processo, obviamente, houve uma conscientização rápida do seu estado, né? Como o resultado de 7 manifestações de Bodhisattva. Aí entramos num aspecto um pouco mais esotérico do processo, porque existem os avataras, existem os Bodhisattvas, existem os Cristos cósmicos, existem os Budas, Cristo cósmico e Buda é a mesma coisa, são apenas termos diferentes para o mesmo princípio. Mas todo grande avatar, existem níveis de avatar. Isso nós vamos tratar na próxima live. Todos esses níveis de avatar, todos os níveis de Bodhisattva, que são seres supremos, seres que já se desprenderam do processo relativo à roda de samsara, já se desprenderam do ciclo das reencarnações, não precisam mais ou retornam somente em missão voluntária. Esses seres excelsos, eles têm várias manifestações, conjugando, por exemplo, no caso da manifestação de um Buda, do nascimento de um Buda, e existem Budas cíclicos e um grande Buda para o final de cada ciclo, precedendo o nascimento de um Buda, 7 manifestações ou 7 atuações de Bodhisattvas ou 7 Bodhisattvas se completam para que haja uma estrutura para um Buda vir. E o Buda, como um grande avatar, jamais vem sozinho. Ele vem apoiado, ele vem estruturado. Geralmente, num sistema trino de encarnação, tem outros 2 seres, pelo menos um que faz o complemento dele e um terceiro. Então, dentro desse processo, nós temos o conjugar disso tudo na iluminação de Siddhartha. Quando ele, ao longo da sua vida, ele vai adquirindo o entendimento do equilíbrio e do desapego. Então, pelo equilíbrio e pelo desapego, ele chegou ao processo de maturação consciencial, eclodindo um nível que, na verdade, ele já continha, era só manifestar esse processo em vida física, que ocorre durante este período relativo ao Vesak. Então, Siddhartha, ele passa a ser conhecido como o Buda Shakyamuni, porque existem vários tipos de Buda, pelo menos os 5 básicos chamados Dhyanis, ou Dhyani, Budas Dhyani.
O Buda da medicina, o Buda da sabedoria, o Buda da inteligência, o Buda da consciência, enfim. E Siddhartha, ele, como vem de uma linhagem relativa do que é conhecido na Índia da divindade, da suprema e infinita compaixão, que é Avalokitesvara, ou a referência tibetana para essa mesma manifestação arquetípica da suprema e infinita compaixão, que é Cherinzik, que é o termo tibetano para tal. Siddhartha, ele é um Buda Shakyamuni, ou o Buda da suprema e infinita compaixão. Quando, na sua trajetória, ele entende que a corda, ela, principalmente de um instrumento, ela, se estiver muito frouxa, o instrumento não toca. Se estiver muito esticada, a corda arrebenta. Assim como o instrumento aliado à vida, e aliando isso, justamente, à segunda lei do Kybalion, de Hermes Trismegistus, assim como está em cima, como está embaixo, não igual, mas semelhante e análogo, né? Buda entendeu que tudo depende de um meio termo, o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, que é o mais difícil, porque chegar ao equilíbrio não é tão complicado. O barato da coisa, perdão o termo mais popular, é manter-se em equilíbrio. E manter-se em equilíbrio é manter-se num fio de navalha, onde qualquer distração faz com que você penda para um lado ou para o outro. Então, chegar ao equilíbrio, obviamente, não é fácil, mas manter-se em equilíbrio é o mais complicado. E, obviamente, manter-se em equilíbrio denota, principalmente, o exercício do desapego e o exercício do que o Buda colocou como caminho óctuplo, ou 7 ou 8 princípios para o caminho da libertação do samsara, da roda de samsara. Isso tudo é comemorado durante o Vesak. Então, o Vesak, ele celebra todo esse processo e mais alguma coisa. Hoje, atualmente, nas lamazerias e nos monastérios do Oriente, principalmente com respeito ao budismo tibetano, ao budismo de uma forma geral, ou ao budismo tibetano, nesse período existe um trabalho de elevação vibracional, no nível mental que os lamas, os iniciados, procuram fazer em exercícios, em práticas, em mantralizações, em meditações, etc., para elevar a consciência geral, coletiva, da melhor forma possível, a nível planetário, se for possível, até o mental inferior, talvez até o abstrato, o mental superior, que é o máximo que um ser como Buda consegue baixar a sua vibração e, nesse meio termo, haver o encontro. Esse encontro se dá pela elevação dessas vibrações por meio dos iniciados nesse período, que é um período justamente que facilita esse processo, tá? E a descida da vibração do Buda, que do mental superior não consegue, não é cabível, na verdade, se densificar mais. E esse é um período de encontro planetário, é um período de encontro com Shambhala, é um período de encontro com Agartha, é um período mágico que contém, por ser mágico, muita energia, e por ter muita energia é mágico, porque o Vesak não é, esse período do ano, concernente à iluminação do Buda somente. Na verdade, o Buda se iluminou nesse período do ano. Este período do ano é que é o diferencial. Tá?
porque foi o período do ano que Jesus ascende aos céus depois da ressurreição. É o período do ano que milhares e milhares de anos antes, até do nascimento de Siddhartha, no Antigo Egito existia dos templos, e principalmente no subterrâneo do templo de Amon-Ra, que era anualmente o exercício obrigatório do faraó e dos seus sumos sacerdotes em encontrar-se, né, energeticamente no subterrâneo por uma série de rituais com o chamado Rei do Mundo, em que dentro do conhecimento egípcio era atribuído ao senhor Ptah, o grande artesão do universo. Hoje nós conhecemos como o senhor Melquisedeque, chamado Rei do Mundo. Esse contato que existia com a corte principal egípcia e principalmente o faraó exercendo, além do seu poder temporal, as suas iniciações ocultas, conscienciais e espirituais, formava-se naquela época um elo e era justamente a substância em que o povo acreditava em relação à divindade do faraó para manter o Egito unido, rico, farto, próspero. E esse era um ritual que ocorria todo ano no subterrâneo do templo de Ra, na antiga Anu, à beira das pirâmides, conhecida pela transliteração grega Heliópolis. E hoje, na cidade do Cairo, existem restos ainda desse templo, na superfície, o grande obelisco, que está bem próximo à entrada subterrânea onde ocorria isso. Aliás, no Antigo Egito, todas as grandes iniciações e todos os grandes trabalhos e exercícios ocorriam no subterrâneo dos templos. Tá? Quando a coisa era realmente oculta e para valer, era no subterrâneo dos templos, todos. E isso ocorria durante esse período, que é o período da lua cheia, tá? De maio, onde, na verdade, na maior parte das vezes, ocorre em maio, mas por vezes pode ocorrer em abril, como ocorreu este ano. E a polêmica é em cima disso. Como Vesak é maio em sânscrito, atribui-se esse processo à lua cheia do mês de maio. E este ano, a lua cheia do mês de maio cai no dia 26, na próxima quarta-feira. Por isso que eu estou realizando essa live hoje, dia 21. Mas, como eu falei ainda há pouco, tem vezes, como esse ano, que cai em abril. Mais especificamente esse ano, 27 de abril. Poxa, mas Vesak não é maio, o Vesak não se comemora em maio? Sim e não. Porque o contexto não é o mês de maio. O contexto é a lua cheia, o plenilúnio, tá? Com o sol em touro. Muita gente, por falta de conhecimento ou por uma precipitação, usa esse termo, e inclusive caiu muito no popular, a lua cheia de touro. Lua cheia de touro dá a impressão que a lua cheia está em touro. Não é. Estamos no período do ano em que o sol está no signo de touro. Então, se a minha cabeça é o sol, se a minha cabeça é a Terra, nós temos aqui, por exemplo, a Lua, que gira em torno da Terra, tá? A Lua que gira em torno aqui da Terra. Ok? Se o Sol está aqui, tá? Se o Sol, por exemplo, está aqui, vou pegar outra coisa aqui. Tá? Se o Sol está aqui e a Lua está aqui, a face voltada para a minha cabeça, ou seja, para a Terra, você não vai ver, está escura, porque o Sol está iluminando essa outra parte aqui, externa, né? Essa outra parte aqui está escura. Então, essa é a lua nova.
conforme a Lua vai girando em torno da Terra, nós temos o quarto crescente lá atrás, aqui na frente o quarto minguante, e desse lado aqui, a Lua cheia, não é verdade? Então, se o Sol está aqui, ela ilumina completamente a Lua, e essa face da Lua, voltada para a Terra, está em cheia. O que isso significa? Que em posição astronômica, a Lua está em oposição ao Sol. Tá? Se eu estou aqui na Terra e vejo o Sol, tá, no fundo estelar, tá lá para trás, tá lá para trás, o fundo estelar de Touro, a Lua estando aqui, eu aqui da Terra vou ver a Lua no fundo estelar para cá. Esse fundo estelar aqui é Escorpião. Então, se o Sol ele está sendo visto no signo de Touro, na constelação zodiacal de Tauros, nesta época do ano, pela astrologia ocidental, de 21 de abril a 20 de maio, ou 21 de maio, nesse período o Sol está na constelação zodiacal de Touro. E se a Lua cheia, ela é cheia, plenilúnio ocorre, ela em oposição ao Sol, então, vista da Terra, ela está no outro lado. Ela está sendo vista da Terra na constelação de Escorpião, que são signos opostos. Estão opostos em 180 graus. É o eixo Touro-Escorpião. Quando o Sol passa para o signo de Gêmeos, nós temos um outro eixo de oposição, né? Que é Gêmeos, Sagitário, e assim sucessivamente. Isso aí também entra uma questão astrológica, onde a pessoa, na verdade, nascida sob o signo, vai se realizar e precisar vivenciar os aspectos do seu complemento, que está no signo oposto. Isso aí é outro papo para outra oportunidade. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que não importa, na verdade, se cai o Vesak em abril ou em maio. Embora Vesak seja maio, a maioria das vezes, quando a lua cheia do signo, quando o Sol está em Touro e a lua cheia em Escorpião, tá? A maioria das vezes só ocorre em maio, mas tem vezes que não ocorre, tem vezes que ocorre em final de abril, como ocorreu esse ano. Porque a lua cheia do próximo dia 26 de maio, agora, o Sol não vai estar mais em Touro. O Sol vai estar em Gêmeos já. E a comemoração do Vesak é com Sol em Touro, não é com Sol em Gêmeos. Quando tivemos Sol em Touro? Neste ano, dia 27 de abril. Então, tecnicamente, dentro das tradições que vêm do Oriente em relação à comemoração da iluminação de Siddhartha, tá? Isso se dá com o Sol em Touro e a Lua em Escorpião. É um momento de grande vibração para o planeta, com os motivos pelos quais eu já mencionei aqui e até alguns outros. Existe, nesse momento, uma aproximação, repetindo, da energia do Buda, da manifestação do Buda, em relação à humanidade, tá? Muito mais do que no resto do ano. E essa conexão se faz, como já foi explicado, no mundo inteiro, principalmente nas lamazerias do budismo tibetano, mas no mundo inteiro, de outras formas, nesse encontro com as vibrações do planeta, da humanidade, com as vibrações do Buda e da sua hierarquia. Lembrando que a principal premissa de Siddhartha, ao alcançar a iluminação, foi que, por escolha própria, ele não adentraria o Nirvana, a chamada paz celestial,
o chamado paraíso. Um patamar vibracional, consciencial, de tal forma que o vínculo com a humanidade ele diminui drasticamente. É uma nova etapa evolutiva a nível cósmico por um ser excelso dessa natureza. Ele recusa isso, ele declina desse privilégio, dessa premissa, afirmando que só adentraria ao nirvana, né, a chamada suprema verdade, quando a humanidade toda adentrasse com ele ao nirvana. Essa é a premissa de um Buda, essa é a premissa de um ser que chega a esse nível consciencial de puro amor e compaixão, a exemplo do próprio Cristo. Então, o Festival de Vesak, ele não se resume à comemoração do Buda ou ao entoar o mantra do Buda como uma forma de conexão ou uma simples meditação. Mantra do Buda, Om Muni Muni Maha Muni Shakya Muni Swaha. Concordo que já é o suficiente para alterar a vibração do ambiente, onde quer que esteja e de quem quer que seja. Ainda mais utilizando-se a técnica japa hindu, que é a técnica da repetição e a aceleração do mantra, que obviamente nos leva a um estado alterado de consciência de forma mais rápida, de forma mais profunda e uma grande conexão. Mas, repetindo, o Vesak não é só isso. Então tenham, durante o Vesak, para quem já comemorou e vai continuar comemorando, quem entra nessa sintonia ou que vai fazer agora, no dia 26, que apesar de fora do eixo, Touro Escorpião não invalida nada, muito pelo contrário, é um exercício, obviamente, de burilamento e lapidação das nossas energias. Tenham consciência que não é uma simples comemoração, é uma sintonia que quem faz o executa, na maioria das vezes, de forma inconsciente do real propósito e do que está por trás disso, que é um encontro celestial, realmente, é um processo belíssimo e que faz parte da questão evolutiva que nós estamos apresentando, como eu já falei aqui várias vezes, no momento de execução da quinta sub-raça, da quinta raça raiz, passando no futuro breve para sexta sub-raça e sétima sub-raça, para adentrar a sexta raça raiz, depois a sétima, fechando a nossa quarta ronda planetária da nossa atual quarta cadeia sistêmica evolutiva do Sistema Solar. É claro, repetindo, isso não é de uma hora para outra, mas o processo já começou. Porque não deixa de ser um preparatório para a vinda do próximo Buda, que, na verdade, é a síntese de todas as manifestações do Espírito da Verdade que se antropomorfizou várias vezes no planeta, principalmente a partir da queda. Tivemos centenas de avataras, muitos bodhisattvas, alguns budas e várias manifestações do Espírito da Verdade. E a síntese disso tudo, o somatório disso tudo, que reassume, de acordo com as tradições antiquíssimas, Atlantes e pré-Atlantes, e depois egípcias, hindus, dos próprios essênios, do conhecimento dos hebreus, do conhecimento gnóstico grego, do conhecimento celta, nórdico, do conhecimento africano e até mesmo do conhecimento
da América pré-colombiana, do Popol Vuh e do folclore e mito maia, ou seja, isso está no planeta inteiro, que é de acordo com a nomenclatura cultural de cada um, é o Buda síntese, que vem por aí, que é o chamado Kalki Avatara, ou o avatar do cavalo branco, o Buda Maitreya. Por aqui eu fico com vocês, porque a próxima live vai ser sobre Maitreya, e daremos continuidade com isso a esta live de hoje. Tá? Então, mais uma vez lembrando, aproveitem este momento cósmico, esse período do ano muito forte, tá? Para a sua conexão, principalmente com o seu eu interior, com a parcela de Deus dentro de si. Independente se você crê ou não na avatarização, no Buda, no Cristo cósmico, nas manifestações do Espírito da Verdade, as manifestações divinas aqui, e se comemora a iluminação de uma grande manifestação desse Espírito da Verdade, que é o Buda, durante o Vesak, né? Independente disso tudo, recolha-se, faça a sua conexão. Que, na verdade, nesse momento de transição planetária, esta transição pede para que isso seja diário. Esse caos aparente é aparente porque é uma armadilha. Não caiam nessa, como já foi dito aqui em lives anteriores, não percam seu tempo falando ou investindo energia e pensamentos, palavras e ações no que não é prioridade evolutiva. Não é para ninguém ser monge, não é para ninguém ser santo, ninguém tem obrigação de ter conhecimentos iniciáticos, não é para deixar de ser você, muito pelo contrário, é para você ser você mesmo, cada vez mais, o tempo todo, mas de uma forma consciente, sem fé cega, com uma fé consciente, procurando saber o que você está fazendo, porque o campo espiritual tem a sua lógica, tem a sua coerência, campo metafísico, extrafísico, embora essa lógica e coerência seja muitas vezes muito diferente da nossa, porque a nossa é uma lógica distorcida do que existe de verdade no universo, nas galáxias, nas estrelas e nos diversos planos, faça esse encontro consigo mesmo. Como se dizia, até pouco tempo atrás, não gaste, não acenda a vela para defunto ruim, não entre em armadilhas, julgando que o planeta está num caos. Não está. É um caos aparente. Apenas é um momento do lado, vamos dizer, positivo da balança, que está desequilibrada, não se manifestar, ficar quieto. É um momento de Kali Yuga, onde o homem de bem, está quieto, enquanto os homens maus, os ímpios, os cobiçosos, os desonestos e tudo isso que não presta, que a gente vê por aí, grita. E grita por quê? Cada vez mais que a gente ouve alarde. Tá? Grita porque quer ibope. Grita porque sabe que o cerco está fechando, que o momento planetário está cada vez mais se restringindo para a atuação deles, embora não seja isso que a gente veja. A maioria das pessoas vê uma superficialidade, repito, caos aparente. Esse processo está virando já, porque essa gritaria é da pura ignorância das trevas em não entender e compreender o que é luz, e quem não tem razão grita. Quem não tem razão se esperneia, faz piti, dá ataque histérico. A gente sabe disso. Cai nessa armadilha quem quer.
cai no golpe da internet quem quer. Hoje em dia, a informação está aberta. Muito do que foi falado aqui hoje, até pouco tempo atrás, era altamente esotérico, oculto. É uma bênção estarmos falando sobre esses assuntos pela internet, numa live, para o mundo inteiro ter acesso, se quiser. Porque os tempos são chegados e o que está por trás disso, em termos de gerenciamento espiritual da humanidade, em todos os níveis imagináveis, está pedindo para que seja falado. Está pedindo para que seja falado. Ou seja, Maitreya está pedindo para que se fale nele. Assim como Cristo, assim como todo o processo de elevação da humanidade para o que vem por aí. Repito, não da noite para o dia, mas que já está na programação. Essa programação até mesmo do Buda Maitreya, que vem um Kalki Avatara sempre no final de um Kali Yuga, ou no final de ciclo, isso está previsto há mais de 1 milhão de anos. E não sou eu que estou dizendo. Eu apenas retransmito. Pensem nisso, reflitam. Tenham um bom final de semana, uma boa noite. Que Deus abençoe a todos nós. E se prepare, que o advento de Senhor Maitreya está muito próximo. Por isso, pedimos aos irmãos espirituais que melhor se preparem para recebê-lo, analisando e policiando pensamentos, palavras e ações, a fim de ser mais feliz e evitar a formação de novos karmas. A escolha é sua. Namastê, Jai Jai.